Olá para você que está me ouvindo. Hoje é dia 3 de novembro de 2025. Esse aqui é mais um Kramercast. Kramercast que é um projeto que eu não estava atualizando, mas agora voltarei com todo vapor. Esse podcast não tem uma proposta específica, além de dar vazão aos pensamentos que permeiam minha mente, além de dar voz às vozes que falam na minha cabeça, tá? Então, não tem uma proposta exata. Por exemplo, hoje eu peguei dois tópicos que estão em voga aí essa semana, as pessoas estão comentando, e eu quero dar a minha contribuição, dar o meu pitaco acerca desses assuntos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é sobre a aposentadoria do Jornal Nacional de William Bonner. Né? Ele não se aposentou como jornalista, vai continuar tendo um bloco no Globo Repórter, mas como âncora do Jornal Nacional ele se aposentou depois de quase 30 anos. E eu acho que isso tem muito a ver com o ódio. O ódio que tá permeando. Agora eu vou parecer um esquerdista falando, né? Não, mas tenha paciência que eu tenho um ponto. Você tá sendo comunista. É, o ódio que permeia esse país nos últimos anos tem muito a ver com a polarização, né? Então, na minha opinião, né, o meu take, por que o Bonner se aposentou? É porque ele estava cansado? É porque ele precisava viver? Como ele, eu acho que não. Eu acho que não, porque com 62 anos, sabe, se ele quisesse realmente curtir a vida dele, ele já teria se aposentado antes, não aos 60. Eu acho que isso tem a ver com o ódio que ele passou a receber, sobretudo pós a intensificação da polarização que assolou o nosso país, né? E isso aí, impossível não citar o Bolsonaro, quando o Bolsonaro entra no contexto político como presidenciável, aí as coisas se intensificaram muito mais. As redes sociais, né? Nos últimos 10 anos, a inclusão digital se tornou um fato no Brasil. Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à rede social, a TikTok e essas coisas. Coisa que eu acho até um pouco problemático, né? O fato de que o Brasil se digitalizou antes de se alfabetizar. Então você coloca uma pessoa de baixa instrução, de baixa alfabetização, de baixa capacidade de interpretação de texto e dá a ela livre acesso às redes e dá a ela a livre possibilidade de divulgar informações, sejam elas verdadeiras ou não. Enfim, você junta analfabetismo com acesso livre à internet, você tem aí a receita para o caos. Então, o que, que aconteceu com o Bonner nos últimos anos? A Globo é uma empresa com é uma empresa, as empresas elas têm os seus interesses, né? Não tem o que fazer. É, a imprensa é o quarto poder, né? Eu não sou o primeiro a falar isso. E enfim, o Bonner era o âncora, ele era a face da Rede Globo, né? No maior, ele era a face do maior veículo de comunicação do jornal mais assistido pelo país. Então, em certos momentos da trajetória dele como âncora, ele serviu a um lado, em outros momentos ele serviu ao outro lado. Se é assim que você quer interpretar, né? Você pode interpretar ele apenas como um jornalista que falou mal de quem ele deveria falar. Ou melhor, não falou mal, falou a verdade, né? Reportou o que ele tinha que reportar. Mas e aí, enfim, com essa digitalização de todo mundo, a intensificação desse ódio, ele começou a sofrer muito ódio, porra. Ele come... Imagina, ele era aí um âncora há 20, 25 anos, e do dia pra noite ele se tornou uma persona não grata, né? Assim, impossibilitado de sair livremente na rua. Imagina o inferno que deve ser isso. Então, passou a ser xingado na rua. Hoje, novamente, as pessoas chegam com o celular, chegam gravando e chegam xingando, ofendendo a pessoa. Imagina o inferno que isso deve virar a vida da pessoa. Você não poder ir numa padaria, não poder ir no mercado, num restaurante, não poder fazer nada. E eu não tô tirando isso da minha cabeça. Isso o próprio Bonner expressou numa entrevista no Altas Horas que ele deu há algum tempo, falando justamente isso. Porra, é impossível eu ir num teatro, eu ir prestigiar, eu sempre recebo convite, mas eu chego lá, basta um imbecil com o celular, eu já acabo com o dia de todo mundo. Eu acabo com a peça, eu acabo com o artista, eu acabo com as outras pessoas que estão ali. Então o cara teve que se ostracizar, ele teve que fazer um auto-ostracismo, ele teve que fazer uma auto-exclusão de si próprio em ambientes abertos, em ambientes públicos, porque por conta da rejeição que ele tá sofrendo. E isso é muito triste, né, cara? Tipo, eu lembro que eu tava assistindo o Jornal Nacional no dia que ele se aposentou, né? Passou o bastão pro tralho e tal. E meu pai muito puto, né? Tipo, ah, esse Bonner é um verme, não sei o quê. E eu tava tipo, caralho, ele esqueceu quem é o William Bonner? Tá ligado? Meu pai esqueceu quem é o William Bonner? Porra, é um dos maiores comunicadores que esse país já teve. Por 30 anos, o âncora do maior jornal da história desse país.
independente de qualquer coisa, sabe? Mas não, as pessoas não conseguem ultrapassar essa barreira do ódio. Pro meu pai, para qualquer brasileiro médio, o Bonner é um verme porque uma hora ele falou do Bolsonaro, outra hora ele falou mal do Lula. As pessoas elas não conseguem passar dessa camada, fica sempre superficial. Pô, ele falou uma coisa que eu não gostei, logo ele é um filho da puta e tem que se fuder. E eu não acho que isso é assim, cara. Eu fiquei muito triste. O Bonner se aposentou e eu não acho que ele recebeu a atenção, o carinho e as homenagens que ele merecia, cara. Acho que isso é mal de brasileiro, né? É mal da nossa nação. Só dá o valor aos nossos ícones, às nossas figuras históricas depois que elas falecem. Enfim, acho que a polarização ela traz de volta um efeito de apagamento da história e da trajetória de várias pessoas, né? Então esqueceram William Bonner e reduziram ele a um ator político. E beleza, ele foi um ator político, dá pra interpretar dessa forma, mas eu acho que ele foi muito mais que isso. A carreira dele transcende isso. Então, se reduzir ele a um ator político, eu acho que é sinal dos nossos tempos. Sinal de um reducionismo, de certa forma, patológico, né? Você reduzir toda a história de uma pessoa a apenas 1 ou 2 anos, ou apenas aos últimos 5 anos da trajetória dele, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir mais nossa visão e olhar a bigger picture, né? Olhar a história da pessoa como um todo. Não só fazer o cherry picking, né? Escolher a dedo as partes da história de uma figura que a gente não aprecia e julgar toda a história dessa figura por essa parte que não é tão agradável, né? Então, dito isso, eu não falo isso como um fã do Bonner, mas apenas como alguém que está no início de uma carreira como comunicador e acha, assim, lamentável ver que um dos maiores comunicadores que nós já tivemos sendo tirado pra merda desse jeito, porra. O William Bonner é muito foda, independente da sua visão de mundo e do que você acredite e do quanto você odeia ele, tu não pode deixar de reconhecer o quão grande é esse comunicador. Essa é a minha opinião. Então, é isso. Eu posso até batizar esse efeito de apagamento da história de um sujeito, né? Como, sei lá, efeito Wilson Simonal. Vocês conhecem? Você já ouviu a história do Wilson Simonal? Porra, o Wilson Simonal, na década de 60, cara, ele era simplesmente o maior cantor desse país. O maior showman, o maior performer que esse país já teve. Você provavelmente conhece músicas do Wilson Simonal e você nem sabe que foi de autoria dele ou que ele que tornou famoso, de tão apagado que esse cara foi da história. Então, Mamãe Passou Açúcar em Mim fez sucesso na voz desse cara. Meu Limão, Meu Limoeiro fez sucesso na voz desse cara. Esse cara é um gênio, esse cara é pra mim, é top 5 cantores que esse país já teve. E ninguém sabe quem ele foi hoje. Por quê? Porque em dado momento da carreira dele, ele se envolveu em algum bafafá de política, se associou à ditadura de forma equivocada, fez merda, de fato fez merda. Mas por conta dele se associar à ditadura, ele foi completamente esquecido e ostracizado. Foi papo de assim, dos anos 60 até o início da década de 70, se eu não me engano, ele foi o cara mais famoso do país, ele tinha o maior contrato de publicidade do país, da história de um artista nesse país. E depois da década de 70 ele foi esquecido completamente. Terminou a vida dele, tipo, fazendo cover artístico em churrascaria. Morreu cedo, depressivo, tá ligado? Um absurdo. Que foi um dos maiores caras que nós já tivemos, mas por conta de um errinho pontual, de um equívoco pontual ali, de uma associação que ele fez com a ditadura. Isso foi o bastante para Beautiful People, para pessoas que já queriam ver ele cair, aproveitarem a oportunidade e fazerem a caveira dele, fazerem a caça às bruxas. É sempre assim. Quando você tá num spot de visibilidade, quando você tá no centro do holofote, vão ter muitas pessoas querendo a tua queda. E aí tu não pode dar esse pano pra manga, você tem que ser bem assessorado, você tem que ser bem ensaboado pra não ser pego pra esse tanto de gente que quer o seu mal. Isso existe. Esse meio é cheio de inveja, é cheio de crocodilagem. Vídeo que aconteceu com o Monark, né? Você pode associar isso ao Monark. Tinham pessoas que já tinham interessadas em ver ele saindo de cena. Ele vai lá, faz a besteira que ele fez de se expressar daquela forma. Que não falou nada de errado, mas é isso. Pô, já tinha muita gente querendo que ele caísse. Você concorda que o que fez o Monark ser cancelado é ter que sair do país, ficar esse tempo tudo fora? É só tipo, só uma frase normal que o 38 fala? Só que o 38 já se estabeleceu como um cara que só fala esse tipo de absurdo e as pessoas estão calejadas. Mas o Monark não, acho que ele não fazia ideia naquele momento, hoje ele faz. Mas naquele momento ele não fazia ideia do quão visado ele estava sendo.
E aí. Mas ele tá voltando, né? Vamos ver. O Wilson Simonal foi apagado completamente da história. Ninguém lembra quem ele foi hoje. E eu acho que é triste que daqui a 30 anos as pessoas não se lembrem de quem foi William Bonner. Acho isso um absurdo. Acho que não deveria ser assim. Acho que é muito triste o lugar para o qual nós caminhamos quando um cara desse calibre é reduzido a um comunista ou a um direitista, sabe? Na época que o Jornal Nacional denunciava os escândalos do PT, ele era um direitista, né? Enfim. Agora, trocando para outro assunto, também um assunto da semana, né? O tal do massacre no Rio de Nojeira, né? Puta que pariu, cara. Acho impressionante. É surreal como o brasileiro é capaz de se acostumar com o absurdo, cara. Eu digo que o brasileiro é, é um bicho tão adaptável, se adapta tanto a qualquer desgraça, sabe? É um povo que tá sendo. E aí você vai me perdoar pelo uso da palavra, mas é um povo que é estuprado o tempo todo e já não liga mais, sabe? Já não reage mais, já não tem mais reação. Eu, desde que eu me entendo por gente, é óbvio que eu não vou ser. Não é preto no branco, né? Não vamos cair no maniqueísmo aqui. Não é que esse país não melhorou em nada. Mas desde que eu me entendo por gente, de forma geral, eu nunca vi esse país ter uma melhora assim, sabe? Desde que eu me entendo por gente, o dólar sempre aumenta em relação ao real, né? As condições, de forma geral, só pioram. Apesar de terem progressos, mas as coisas de modo. Só. Pra você que é pobre ou classe média baixa, ou classe média, à medida que o tempo passa, esse país só vai se tornando cada vez mais inviável de viver aqui, sabe? A cada dia que passa se torna, infelizmente, né? Eu tenho que ficar considerando a possibilidade de juntar uma grana e me mandar desse país, coisa que eu não quero fazer, coisa que eu não sei se eu me adaptaria, mas é por isso, sabe? Porque é muito difícil vislumbrar uma expectativa de bom futuro aqui no Brasil. Isso porque eu nem quero ser pai, né? Mas assim, imagina criar teus filhos nessa porra desse país. Tu tem que ser um psicopata, né? Com todo respeito aos papais e mamães que estão me ouvindo, mas puta que pariu. Mas então, tivemos esse massacre, né? Uma operação, acho que foi no Complexo do Alemão e no Morro da Penha. A polícia foi lá, passou o rodo em geral. Morreram morreram alguns policiais, outros estão hospitalizados. A conta de mortes acho que é beira os 120. Eu não preciso te informar disso, né? Acho que nesse ponto, nessa altura do campeonato, você já tá bem a par do que tá rolando lá. E aí, qual que é a consideração que eu gostaria de fazer acerca desse tópico é a seguinte. Eu não acho que esse tipo de massacre vai resolver o problema. Isso não significa que eu seja contra. Mas não vai resolver, sabe? Porque, como eu posso dizer, a longo prazo isso não resolve nada. Esses caras que foram mortos, eles só são peões no grande tabuleiro de xadrez, que é o crime organizado, que são as facções e as milícias que dominam o Rio de Janeiro. Você não precisa ser um esquerdista para observar isso. Basta você ter uma observação imparcial e um pouquinho mais clara da realidade que você vai chegar nessas mesmas conclusões. Dito isso, beleza, matou os bandidos, bandidos que perturbavam a vida das pessoas honestas que vivem ali naquela quebrada, mas esses bandidos são peixes pequenos e nunca vai. O que eu tô querendo dizer é que assim, eles não chegaram dos cabeças dessas porras, dessas facções. Eles mataram, tipo, aviãozinho vapor. Isso não vai resolver o problema. Vai por mim, desses 120 que mataram, já tem mais um monte de molecada na peneira, um monte de moleque de 12, 13 anos louquinho pra assumir essas vagas. Então, assim, beleza, deram cabo nesses 120 hoje, amanhã vai entrar mais moleque nisso. Vai por mim, não, isso não vai resolver nada. Mediaticamente é legal, e tem que matar bandido, e que não sei o que, né? Porra, a direita adora esse tipo de discurso. E beleza, ok. Eu não sou nem necessariamente contra isso, né? Acho que quem comete esse tipo de crime, esse tipo de aberração tem mais de que se fuder mesmo. Mas é isso. Isso não resolve nada. Se vocês pensam que isso resolve, vocês são ingênuos. Os cabeças não é o cara de 15, 20, não é o traficante que fica lá com um fuzil e que troca bala com o policial. Esses caras aí, cara, é o idiota útil. Ele morre hoje, amanhã já vai ter outro cara no lugar dele, sabe? Os cabeças, o problema reside, e aí isso aí o Tropa de Elite 2 nos mostrou muito bem. Porra, é deputado que tá por trás disso. É vereador, é secretário, é policial, é funcionário público de alto escalão. São entes estatais. O próprio Bukele já falou isso. Essa é a raiz do crime organizado aqui no Brasil. Foram esses caras que chegaram na Marielle, provavelmente, e fizeram com que ela fosse morta. Provavelmente a Marielle descobriu algum podre, ela descobriu alguma coisa que ela não deveria descobrir,
E ela mandaram matar ela, tenho a certeza disso, né? Então acho que é muita ingenuidade comemorar esse massacre. Eu entendo que ele sinaliza algo positivo, de que, beleza, o Estado tá se preocupando com isso, mas novamente, a longo prazo isso não resolve nada. O maior beneficiado disso tudo é o Cláudio Castro, que já garantiu a reeleição dele, mas resolver isso não vai resolver. Esse problema é muito mais complexo, não é deitando 120 moleque que tu vai resolver isso. Realmente não é. Mas beleza, quer deitar os moleques? É melhor deitá-los do que não deitar, né? Isso aí, beleza. Inclusive, né? Não posso deixar de comentar o, o clipe que viralizou aí do debate, e essa pessoa ela tá viral agora, né? Entre o delegado Palumbo, acho que é isso, e aquela especialista em segurança pública, que é aquela mulher de cabelo laranja, barra ruivo, sei lá, aqueles óculos extravagantes, né? É pra você ver como a aparência conta, né? Não dá. Né? Eu acho que ela sofreria um backlash, um certo preconceito, só pelo fato de ser uma mulher falando de segurança pública, né? Sociedade não vai dar credibilidade. Policiamento, segurança, isso aí sempre, historicamente, são funções. Política, historicamente, é uma função atribuída ao homem. Então, uma mulher nesses meios sempre vai sofrer resistência. Mas, sobretudo na área de segurança pública, porra. E tem um certo sentido, mas isso não completamente vai anular a opinião e o que ela tem a contribuir. O fato dela ser uma mulher não a torna menos capaz de contribuir com isso. Só que é isso, ela tem aquela aparência toda extravagante. Ela tem um baita currículo. Ela é uma especialista em segurança pública fodida pelo currículo dela, né? Um currículo que, se você abrir a plataforma Lattes, não cabe em uma página o print, né? Você tem que scrollar e printar mais vezes, porque ela realmente é uma pessoa fortemente intitulada. Mas isso não a torna necessariamente o voto de Minerva, não torna ela a voz última a determinar o que deve ser feito ou não e quais são as melhores atitudes a serem tomadas. Então é muito engraçado nesse conflito com o Palumba, que tá viral, porque ele pega o currículo dela, rasga e fala o seguinte: porra, não é você que sobe com essa pistola lá e toma tiro de bandido, então fica meio difícil aceitar o que você tem a dizer. E aí é impossível observar isso e não lembrar do meio termo aristotélico, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que teoricamente é extremamente capacitada. Tem pós-doutorado e a puta que o pariu a quatro. Mas e o saber prático dessa pessoa, né? Quantas vezes ela subiu no morro, quantas vezes ela andou na rua, quantas vezes ela lidou com essa bandidagem na prática, no pelo? Nunca, né? Então, aí, por outro lado, você tem um completo oposto, que é o delegado que viveu isso, né? Que viveu o chão de fábrica, que esteve ali na rua e aí é impossível um cara desse não ficar revoltado quando vem uma intelectual acadêmicazinha com aquele cabelo, aquele óculos, aquela aparência, uma aparência de quem nunca teve próximo desse tipo de realidade, né? Pela aparência você já consegue observar muitas coisas. Então, quando você vê a cara daquela mulher, você sabe que ela não teve uma origem pobre, fodida, ela nunca teve que interagir com um favelado. Então, é uma pessoa muito descolada, muito afastada da realidade, que realmente só tá ali no eixo teórico da coisa e enfim. Então o delegado ali no debate ele rasga um papai e fala: pô, eu faço isso aqui com o teu currículo, porra, teu currículo não serve de nada, você não teve lá, você jogou onde? E ele tá certo no fim das contas. Não adianta você ter todo o saber teórico e não praticar. Tem que se observar o meio termo de tudo e com isso não é diferente. Então você pode ter o quanto de qualificação que for, na prática tu é bom ou não é? O Brasil é um país tem muito tesão no currículo, um tesão no papel, no diploma. E eu acho que não é por aí. Eu acho que eu valorizo muito mais um cara que sabe fazer a parada do que um cara que tem titulação. E caramba, você pode ser formado em Harvard, você sabe fazer a parada bem, com qualidade ou não. Então é isso. E se você discorda de mim, você, porra, faz um curso de natação EAD aí e me diz o que você aprende. Enfim, era isso que eu tinha pra falar nesse episódio. O Bom Filho e a Casa Torna, estou de volta com os podcasts e vou seguir firme com o projeto daqui pra frente. Se você gostou do que eu falei aqui, não deixe de me acompanhar, que não sei por onde você está ouvindo, eu vou postar isso no Spotify, no YouTube. Você também pode me seguir no Instagram e no Twitter, @soukramer. E é isso aí, a gente vai se falando, a gente vai seguir firme nesse projeto e é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui, até a próxima.